Olá, sexto ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje a nossa aula será somente com atividades, né? Vamos ver um pouquinho de fração. O capítulo de fração foi um capítulo muito longo, né? Tivemos aí algumas dificuldades ao longo do nosso capítulo e hoje nós vamos fazer exercícios de frações e de números decimais, que são um dos capítulos, né, que são os dois capítulos da prova, mais MMC e MDC. Então, o nosso assunto da prova será MMC e MDC do capítulo anterior, que estava presente na prova da segunda unidade, mais o capítulo inteiro de fração, ou seja, tudo que nós vimos sobre fração, e o capítulo também inteiro de números decimais. Então, todo o capítulo de números decimais, que nós ainda estamos na parte de divisão, mas vamos conseguir terminar para a nossa avaliação da terceira unidade, que vocês só irão receber a partir do mês de outubro. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Só atividades. Então, é uma oportunidade para, se você estava com dúvida em adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz de fração, tirar as suas dúvidas. Ou se você estava com dificuldade em adição, subtração, multiplicação e divisão de números decimais, você também tirar as suas dúvidas, certo? Então, não dá para a gente corrigir todas as atividades, porque são muitas, mas a gente vai fazendo algumas, né? Outras a gente vai dar tempo da gente corrigindo aos poucos. Então, se você não atualizou o seu livro das questões que foram passadas para casa, certo? Teve páginas específicas, teve questões específicas que foram passadas para casa, outras foram feitas em classe, certo? Então, aquelas questões específicas de fração que eu ainda não corrigi, porque eu estou dando um prazo longo para que muita gente atualize a atividade, porque são muitas as atividades. Então, você tem aí até a semana dos jogos, né? Depois da semana dos jogos, aí eu vou olhar tanto os cadernos quanto os livros de quem está presencialmente e vou querer que vocês mandem foto do caderno e do livro das atividades feitas, vocês que estão online, ok? Então, se você está com atividade pendente, então vá atualizando o seu livro. Eu sempre tenho colocado no aplicativo pouca atividade para casa, para que você atualize o seu livro. E na aula da sexta-feira, eu vou passar um trabalho valendo de 0 a 5, que você vai fazer aí na sua casa e vai mandar a foto. Então, esse trabalho vale de 0 a 5 pontos, que vai ser a primeira notinha do seu teste. Depois eu vou passar uma ficha de exercício no aplicativo, que vai valer as outras 5, certo? Os outros 5 pontos para completar a sua primeira nota do seu teste, que vai somar com a sua notinha da sua prova, e eu vou dividir por 2 e vou dar a sua média da terceira unidade. Então, não perca, na sexta-feira eu vou explicar tudo no vídeo, na aula, para que você entenda, e também vou deixar todas as instruções no aplicativo, ok? Então, agora, vocês vão colocar a data de hoje já no caderno, 8/9/2021, atividade de classe, porque vamos começar tirando as dúvidas de fração. Então, coloquem aí atividade, questão de número 1, certo? Questãozinha de número 1, e coloquem responda. Questão de número 1, responda. Então, vamos lá começar com fração, certo? Vamos começar com fração e vamos começar com a letra A, com fração com denominadores iguais, porque essa foi a primeira parte e a parte mais fácil. Então, você vai colocar aí a primeira questão, responda, já vai pular uma linha, colocar a letra A.
Então, o que é que eu quero que vocês façam na letra A? Se possível, assim quando eu coloque letra A, colocar a fração, você de lado já coloca a resposta de lápis, certo? Então, não esperem para que eu coloque a resposta para que vocês possam copiar. Porque o interessante é vocês tentarem fazer a atividade aos poucos, da forma que a gente vai colocando a atividade e você vai respondendo, para ver se você vai puxando aí os conhecimentos, ver o que é que você lembra, o que é que você não lembra, ver a parte que tem dificuldade. Só se realmente você não conseguir fazer a atividade de forma nenhuma, eu não lembro de jeito nenhum aquilo dali, aí você espera a correção. Mas tentem responder antes de eu colocar a resposta, ok? Espero que vocês consigam realmente. Então, primeira questão, letra A. Como eu falei, denominadores iguais, certo? 2 sextos, certo? Mais 3 sextos. Aí você já resolve, coloca aí, pode copiar de caneta e responder sempre de preferência a lápis, porque errou a gente paga para que fique uma coisa organizada. Mas se quiser também copiar tudo a lápis, não tem problema, pode copiar. Lembrando que as frações, quando possíveis, elas pedem para ser simplificadas, ou seja, vou dividir elas até não poder mais, deixar ela irredutível. Então, sempre que possível, que der para a gente dividir, fiquem atentos e dividam as frações, certo? Letra B, você já pode colocar a resposta da letra A, certo? Se quiser, pode pular uma linha só entre as letras que a gente está fazendo. Quando precisar pular mais linha, eu aviso. Quando não, você só pula uma linha para não ficar um agarrado no outro, certo? Letra B, 4 décimos menos 2 décimos. Então, você já pode colocar a resposta da letra A e a resposta da letra B, certo? Uma vai precisar simplificar, a outra não. Aí, na letra C, certo? Você agora já colocou a resposta da letra A e letra B, então eu vou colocar a resposta e se você acertar, você bota um certinho aí. Se você não fez, você vai copiar a resposta. Se você errou, você apaga e coloca a respostinha certa e depois coloca lá o nosso certo. Ok? Então, se eu tenho 2 mais 3, quando os denominadores são iguais, eu só faço repetir. Eu não mexo no denominador quando eles são iguais, por isso que essa é a parte mais fácil. Eu só trabalho com o numerador. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho aí uma fração de 5 sextos, certo? Não dá para simplificar, porque 5 eu só poderia dividir por 5. E 6 eu só poderia dividir por 2, por 3 ou por 6. E eu tenho que ter o mesmo número para dividir, e nesse caso aí, eu não tenho. Então, a subtração é o mesmo processo. Repete o denominador e vou trabalhar com o numerador. 4 menos 2 é o número 2. Aí, eu tô vendo que todos os dois são pares. E eu posso simplificar. Posso dividir o 2 por 2 e posso dividir o 10 por 2. Porque todos eles são pares. Então, tem na tabuada de 2. Então, vou dividir por 2, que dá 1. E o de baixo também vou dividir por 2, que dá 5. Então, deixei a fração irredutível, ou seja, dividi ela até não poder mais. Então, veja como é fácil, né? Fração irredutível, que está dentro do nosso contexto, que também está na nossa prova, tanto como adição e subtração. Aí, agora, nós vamos para a letra C.
Já a letra C, eu não vou colocar os denominadores iguais, vou colocar os denominadores diferentes, porque quando os denominadores são diferentes, você lembra qual é o primeiro processo? Tirar o MMC dos denominadores para que eles fiquem iguais. Somente depois que eles estiverem iguais é que eu posso somar ou subtrair as frações. Aí você já vai colocar aí a nossa letra C e vai tentar fazer os passos que eu tô falando, certo? Então, a letra C, primeiro passo, eu vou botar a fração e vocês já vão tirar o MMC dos denominadores. Então, vamos lá. 5/6 mais 2/3. Você olhou para a fração, é mais, os denominadores são diferentes, corre logo e tira o MMC de 6 e 3. Por quê? Porque eu tenho que deixar eles com o mesmo denominador, senão eu não posso nem adicionar nem diminuir fração. Relembrando a aula de MMC, aulas anteriores, que também vai cair na prova. Começo a dividir por 2, porque sempre que eu tenho um número par, começo a dividir por 2. Então, dá 3, o 3 não pode, então repete. Agora, eu não posso mais dividir por 2. O próximo da nossa lista é o número 3, que dá 1. Chegou no número 1, porque a nossa conta terminou, eu faço a multiplicação dos fatores. 2 vezes 3, 6. Então, o denominador vai passar a ser 6. Aí eu boto 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. Que eu já tô contando com a resposta. Segundo passo, depois que eu tiro o MMC, divide pelo de baixo vezes o de cima. Fizemos muito isso. Divide pelo de baixo vezes o de cima. 6 dividido para 6, 1. 1 vezes 5, 5. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 2, 4. Quem está com dificuldade nesse aspecto tem que treinar mais esse aspecto. Se eu tenho mais dificuldades com MMC, eu vou treinar mais MMC, certo? Então, em casa, vocês têm que dar a reforçada de vocês estudando, assistindo às aulas, fazendo as atividades, mas também estudando em casa, seja tabuada, seja as continhas de dividir ou qualquer parte do nosso conteúdo. Então, não deixe de estudar em casa. Então, se eu já tenho o mesmo denominador, eu vou só somar, ó, repito o denominador, 5 mais 4, 9. Aí eu vou ver, será que eu posso dividir 9 e 6 pelo mesmo número? Sim, todos eles têm na tabuada de 3, né? Se tem na tabuada de 3, dá 3. Tem na tabuada de 3, dá 2. Então, tenho aí a fração de 3 meios, ou 3/2, certo? Vamos agora para a nossa letra D de dado. A letra D, vocês vão colocar aí 2/5 mais 3/10. Já podem ir resolvendo. 2/5 mais 3/10. Eu vou colocar aqui agora, mas você já pode ir aí fazendo no seu caderno. Tentando fazer 2/5 mais 3/10. A nossa letrinha D. 2/5 mais 3/10. Certo? Novamente, denominadores diferentes. Vamos tirar MMC de 5 e de 10, ok? Se eu tirar MMC de 5 e de 10, eu vou começar pelo número 2, porque tem número
par. Então, repete o 5, 10 dividido por 2 é 5. O próximo número da lista seria 3, mas 5 não tem na tabuada de 3. Então, eu vou para o número 5, que dá 1 e dá 1, terminou. 2 vezes 5, o MMC é 10. Isso pode ser feito tanto para adição quanto para subtração. Então, agora eu vou dividir pelo de baixo vezes o de cima, ok? 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 5, 2. Ou 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. Agora eu posso somar. 4 mais 3, 7. 7 décimos, eu não posso simplificar essa fração, né? Nem posso dividir o numerador pelo denominador também para ser um número exato, não. Então, aí eu tenho apenas uma fração, ó. 10 dividido para 5, 2. Aí, 2 vezes 2, 4. 10 dividido para 10, 1 vezes 3, 3. Repete o denominador, 4 mais 3, 7 décimos. Vamos agora para a nossa letra E, que já vai ser multiplicação. E eu não posso, na multiplicação, tirar MMC, MDC, não posso trabalhar com denominador, nada. Na multiplicação de fração, eu só faço continha de multiplicar, tanto com os numeradores quanto os denominadores. Então, é super fácil. Vejam a letra E. Na letra E, se eu tiver 2 vezes 3 oitavos, como é que você vai fazer? Podem fazer aí. Na letra F, nove vigésimos, a bolinha indicando multiplicação, 5 sextos. Vejam aí para vocês fazerem. Lembrando que toda vez que um número não tiver denominador, a gente já coloca o número 1 para que ele fique representando a fração. Então, faltou o número, a gente coloca o número 1, porque ali eu tenho uma fração onde o 2 é o numerador e o 1 representa o denominador, certo? E 3 oitavos, ou 3 sobre 8. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 8, 8. Posso simplificar pelo número 2, que eu espero que vocês já tenham feito aí, estejam só corrigindo. Dá 3 quartos. E eu não posso mais realizar essa simplificação. Então, 3 quartos é a fração irredutível. E também tenho aí já duas frações normal, onde eu não preciso colocar o número 1, só vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Veja como multiplicação de fração é fácil. 9 vezes 5, 45. 20 vezes 6, é só multiplicar. 6 vezes 2 dá quanto? 12. E acrescentar o zero. Então, agora eu tenho uma fração com número maior, 45 120avos, ou 45 está para 120. Por 2 eu não posso dividir, porque 45 é ímpar. Eu sei que pode por 3, porque 4 mais 5 é 9, tem na tabuada de 3. 2 mais 1 é 3, posso dividir por 3. Mas eu vou mais um pouquinho adiante. Todo número que termina em 5 e 0, eu posso dividir por 5, porque aí eu vou diminuir. Mas se você dividir por 3 está errado, não, vai chegar uma hora que você vai ter que dividir por 5 e ela vai terminar. Vamos fazer 45
dividido por 5, certo? Que está aí na tabuada, dá 9 vezes. E 120 dividido por 5. Se você não sabe o resultado, faz as continhas no seu caderno. Lembrando, não façam na agenda, não façam numa folha à parte. Todas as contas devem estar presentes no caderno onde está a atividade, certo? 12, 5, 10. Se eu botar 3, vai passar, então é 2. Sobra 2. Desce o 0. Na tabuada de 5 tem 24. Então, dá 24. Agora, ó, 9 tem na tabuada de 3 e 24 também. Então, olha, eu vou dividir por 3. Que vai dar 3 e 24 dividido por 3, tem que saber a tabuada, dá 8. 3 oitavos. Então, será que você fez toda essa conta? Independente da forma que você vai simplificar, o resultado vai ter que dar o mesmo, certo? Agora, eu vou colocar para vocês uma continha de divisão de fração na nossa letra G, para ver se vocês lembram da regrinha de divisão de fração, ok? Então, agora, nós temos a letra G e a letra H de divisão de fração. Olha aí, ó, 9 quintos dividido por 3 meios e 6 dividido para 2 quintos. Eu boto logo um aqui, porque tá faltando. Então, será que você lembra da regrinha? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vocês já viram isso, mas precisa fixar. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, troca o sinal para vezes e inverte a segunda e faz a multiplicação. 9 vezes 2, 18, 5 vezes 3, 15. Vocês simplificaram por que número? 3. É isso? Dá 6 quintos. Não posso mais simplificar. Agora, vamos ver. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 2, 2. Mais 30 eu posso dividir direto por 2, porque eu sei que dá 15. Então, ó, pode dar um número natural normal e pode dar uma fração. Então, vejam aí como divisão é fácil. Então, vamos agora para a letra I. Letra I, 1/4 elevado a 3. Agora é potência. Letra J, 5/3 elevado a 2. Letra K, 8/9 elevado a 0. Então, você lembra da nossa aulinha de potência? O expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base, porque a base tem que ser igual, sendo multiplicação. Se em cima é 1, eu vou botar ele 3 vezes. Se embaixo é 4, eu vou botar ele 3 vezes. Cuidado para não fazer 1 vezes 3 e 4 vezes 3, porque a multiplicação da potência tem que ser números com bases iguais, certo? Então, 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. 4 vezes 4, eu sei que é 16. Agora, eu vou multiplicar o 16 vezes o 4. Se eu não souber o resultado de cabeça, faz a continha no caderno. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 64 avos, não precisa simplificar. Agora, vamos ver 5 duas vezes. 5 vezes 5. E o 3 duas vezes. 3 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Também não posso simplificar. Mas e agora? Você lembra da regrinha de potência que eu dei durante o nosso assunto? Todo número com expoente zero serve para o número natural, serve para fração e serve para número decimal.
e serve para todas as outras regras que vocês ainda vão ver. Toda vez que o meu expoente é zero, independente do número que for, o resultado é sempre 1. E eu espero que vocês tenham acertado. E agora a gente vai para a nossa letra L. A letra L, eu tenho a raiz quadrada de fração. Então, se são dois números, eu tenho que tirar a raiz quadrada do numerador e do denominador. A raiz quadrada de 64 é 8 e a de 9, 3. Lembrando que você tem que ter a tabuada no seu caderno, que eu já pedi desde o começo do ano. E também as raízes, eu pedi para vocês fazerem começando de 0 vezes 0 até 60 vezes 60, que é justamente para vocês trabalharem a raiz em sala de aula. E quando eu tenho dois números assim dentro de uma raiz? Primeiro, eu tenho que resolver. O MMC será o próprio 9. 9 dividido para 1, 9. 9 vezes 1, 9. 9 dividido para 9, 1. 1 vezes 5, 5. Tudo isso está dentro da raiz. Eu vou continuar. Até só sobrar um número em cima e um número embaixo. Porque eu só posso tirar a raiz quando tem um em cima e um embaixo. 9 menos 5, 4. E repete o denominador. Agora eu sei que a raiz de 4 é 2 e a de 9 é 3. Então, qualquer operação que eu posso resolver, se vier dentro da raiz, eu vou resolvendo, até só ficar um numerador e um denominador, para que eu possa extrair a raiz. E vamos agora para a letra N. Vamos para a letra N. Vou colocar uma adição, vocês vão armar. Tá? Eu vou colocar ela sem estar armado. Assim, ó, 12 mais 0,7. Vocês vão armar e vão colocar a resposta, certo? 6 menos 1,5. E a letra P, 4,8 mais 11,2. Então, elas estão na forma aí, mas não estão armadas. Você vai armar e resolver no seu caderno. Vamos armar a letrinha N? Antes, eu preciso lembrar que adição e subtração com números decimais, eu tenho que colocar vírgula abaixo de vírgula. E quando o número não tem vírgula, que é o caso do 12, a vírgula dele vai estar atrás dele no final. Ou seja, digamos que aqui, ó, tem uma vírgula oculta e eu coloco o 0. Todo número que não tem vírgula, a vírgula está atrás dele. Então, eu vou colocar o 0,7, onde eu vejo que a vírgula fique exatamente embaixo da vírgula. Agora, eu posso somar e a vírgula vai continuar no seu mesmo lugar. 7, 2 e 1, 12,7. A mesma coisa vai acontecer com a letra O. O 6,0 e 1,5. Só que agora eu tenho uma continha de menos e a vírgula tem que ficar no mesmo lugar. 10 tira 5, 5. Pede 1 emprestado, 5. Tira 1, 4. Então, 4,5. E a letra P, todos os meus números têm vírgula. Eu não preciso completar com 0, nem botar vírgula em nenhum deles. Eu só vou colocar vírgula abaixo da vírgula. 4,8 e 11,2. Quem quiser pode completar a casa que faltou com 0, mas quem não quiser, não precisa. Então, 8 mais 2, 10, subiu 1. 4, 5, 6 e 1. 16,0 é a mesma coisa que 16. Vamos agora para a letra Q. Letra Q, multiplicação, eu tenho 7,3 vezes
0,5. Então, eu tenho aí 7,3 vezes 0,5. Na multiplicação, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu vou fazer a minha multiplicação normal e só vou contar as casas da vírgula no final, quando eu terminar a continha. Armei, vou multiplicar primeiro 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 7 vezes 5, 35. Com 1 que subiu, 36. Como tem outro número, deixo uma casinha em branco. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 7 é 0. Somando, 5, 6, 3. Depois que eu termino, é que eu vou contar lá em cima quantas casas após a vírgula eu tenho. Ó. Tenho uma, que é o 3, e tenho outra, que é o 5. Então, eu tenho duas. Então, eu vou contar de trás para frente, no meu resultado, uma, duas, e vou colocar a vírgula. Veja que ela não vai estar uma embaixo da outra, porque na multiplicação não precisa estar abaixo, vírgula abaixo de vírgula, para que a gente possa resolver. E vamos agora para a nossa última questão, a letra R. A nossa última letrinha R de rato, certo? Vamos fazer a divisão. 5,4 dividido por 0,12. A primeira dica que eu dei, tirar as vírgulas. Fica 54 e fica 12. Mas eu vou ver se as casas estão iguais. Aqui eu só tenho uma, ok. Aqui eu tenho duas. Se aqui eu tenho duas, aqui eu também tenho que andar duas. Uma eu já andei, que foi o 4, então eu vou colocar o 0 para igualar as casas. Então, fiquei com 540 dividido para 12. Sempre tira a vírgula e iguala as casas decimais. Como 54 é maior do que 12, eu vou começar com 54, fazendo a tabuada do número 12. Eu já sei que 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2 é 12 mais 12, 24. 12 vezes 3, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. 12 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Ainda é pouco. 12 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, 60. Então, se eu botar 5, vai passar. Então, tem que ser 4 vezes, porque 4 vezes 12 é 48, certo? Aí, quanto é que sobra para 54? 8, eu tenho 14, né? Tira 8, vai sobrar 6, certo? E aqui, 0. Então, 6 eu não posso dividir para 12, porque o número é menor. Então, toda vez eu vou colocar o 0. Quando o número daqui for menor, do dividendo for menor, eu coloco o 0 e a vírgula para indicar que ele vai ser um número decimal, para que eu possa continuar essa continha. Então, 12, na tabuada de 12 tem 60, tem 5 vezes. 5 vezes 12, 60. Vou 0. Essa continha exata terminou em 0, mas vai ter continhas que nós vamos precisar dividir. Então, hoje nós fizemos um pouquinho de uma revisão do que já vimos. Espero que vocês tenham esclarecido muita coisa, tenham feito a atividade. Não vou passar a atividade de casa, porque vocês precisam atualizar a atividade do livro, ok? Então, uma excelente quarta-feira, façam as atividades, mande pelo aplicativo. Boa semana e boa aula a todos. Até a nossa próxima aula de matemática.